Olá, turminha, tudo bem? Então, hoje nós damos início ao que nós podemos chamar assim de um início de um novo ciclo, né, do nossos estudos históricos, porque hoje nós iniciaremos a falar sobre o segundo reinado brasileiro, tá? Então hoje no livro de vocês estamos começando, deixa eu pegar aqui o capítulo 19, ok? Então, o segundo reinado do Brasil, o reinado de Dom Pedro II, né? O segundo reinado é o governo mais longevo da história brasileira, né? Dom Pedro II vai governar o Brasil de 1840, né? Ele chega ao poder com golpe de maioridade aos 15 anos de idade e encerra o governo em 1889 com outro golpe, que é o golpe da República, né? Então o segundo reinado começa com o golpe de maioridade e termina com o golpe que estabeleceu a proclamação da República Brasileira em 15 de novembro de 1889, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, né? Só que então nós temos que analisar 49 anos de governo. Então são quase 50 anos de governo de Dom Pedro I. E nós fazemos uma divisão, né, lógica um pouco aí para entender. Construção, né, que a primeira fase seria ali o momento da construção, da conciliação política. A segunda fase, uma fase da estabilidade. E a terceira fase, a cagada começa, porque aí nós temos a crise a partir de 1870. Ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre este governo longevo de Pedro II. Então, o Brasil retorna a ser uma monarquia após o golpe de maioridade. Lembram, o golpe de maioridade estabeleceu o fim do período regencial, né? O golpe de maioridade aconteceu durante o governo da regência do Araújo Lima, e após este golpe de Estado, né? Este golpe, assumiu o poder o príncipe Pedro Alcântara, que tinha 15 anos de idade. Então aí ele toma posse, ele é coroado e se torna Dom Pedro II, o imperador, né? E o Brasil então tem o restabelecimento da ordem monárquica. Aí vocês podem começar a pensar, né? Como um guri de 15 anos de idade vai governar o país? Pensem. Será que ele tinha condições de governar o país? Claro que ao longo da história nós tivemos pessoas com 50, 60 anos, né, que governaram o Brasil e eram totalmente incompetentes, né? Só que aí agora você tem um adolescente de 15 anos. E analisando esse adolescente de 15 anos que chegava ao poder em 1840, ele estava mais preparado que muito marmanjo que governou o Brasil, né? Dom Pedro foi criado para ser imperador, né? Então o príncipe Pedro Alcântara, desde que ele nasceu, ele teve uma formação direcionada para ele se tornar imperador. Então, aos 15 anos de idade, ele estava pronto para governar um país, né? E a primeira missão do menino Pedro, enquanto imperador, né, era estabelecer a reorganização política e administrativa do Estado brasileiro, que estava né, por causa das rebeliões que ocorria por todo o território brasileiro, que era um outro problema que ele tinha que resolver, né? Conter as rebeliões provinciais, principalmente dar fim à Guerra dos Farrapos, que realmente colocava em xeque a unidade territorial brasileira. Então esse jovem imperador, ele teve que formar um novo governo, reestruturar uma nova ordem, uma ordem política, construir, né, então a perspectiva de reorganização do espaço político e administrativo brasileiro. E ele fez, né? O imperador, né, criou um ministério, que seria o governo,
composto por políticos liberais que eram progressistas e que representavam, né, grandes comerciantes, elite latifundiária, e eram defensores da descentralização política. Mas para Dom Pedro então ter uma harmonia no governo, né, ele decidiu trazer para o governo dele aqueles que até um instante eram contrários a eles. Tipo, vamos pegar os liberais? Eles não querem a minha pessoa aqui enquanto imperador absoluto. Vamos trazer eles para o governo, para eles participarem do governo. E em contraponto, eu trago também o Partido Conservador, que é mais aliado a mim, para compor o meu Conselho de Estado, que seria a instituição política de maior poder no Império, presidida pelo próprio imperador, e que tinha autonomia política. Então, progressistas e conservadores, liberais e conservadores, se uniram por controle de Dom Pedro para formar um governo. O Conselho de Estado, que era a instituição política mais importante, ela seria responsável por estabelecer as redes políticas e sociais. Ou seja, o Conselho de Estado é o que fazia a política, era o que negociava, é o que fazia acordos, são os políticos, são os membros do Conselho de Estado que vão percorrer o Brasil para fazer acordo com lideranças provinciais, com lideranças políticas, para criar uma harmonia no Brasil. Só que em 1841, Dom Pedro II demite o Ministério Liberal, que ele criou lá no início, nomeia o Ministério Conservador, e aí a bagunça tá feita de novo. Porque os liberais não vão aceitar serem retirados do governo da forma que eles foram retirados, né? E esses liberais não irão aceitar, principalmente, né, a reforma do Código do Processo Civil Criminal. Ou seja, né, entre outras coisas, essa reforma do Código do Processo Criminal estabelece um juiz de paz, né, como a autoridade máxima da justiça. A Guarda Nacional o controle da Guarda Nacional é tirada das mãos dos grandes latifundiários e passou para o poder central, né, o governo controlaria essa Guarda Nacional. Ou seja, este Código do Processo Criminal, que passou por uma reformulação, daria maior centralização de poder a quem? Ao imperador. E os liberais não queriam isso. Então começa uma onda de revoltas liberais pelo território brasileiro de novo. E a mais importante dessas revoltas liberais é a chamada Revolução Praieira, que começa em 1848, tá? Em Pernambuco. Liberais e, né, essa revolta liberal, ela teve uma característica interessante. Sabe como? Porque ela foi uma revolta de caráter liberal, mas que contou com participação dos socialistas, liberais e socialistas, juntinhos, em prol de uma única causa. Olha que milagre! Tá vendo? Os socialistas e os liberais podem viver no mesmo espaço. Né? E eles viveram, né? E o movimento ganhou força devido a publicações em 2 jornais do Recife, o República e o Diário Novo, que era um jornal dos chamados praieiros, que eram lá os líderes liberais. Este movimento da Revolução Praieira fazia oposição à oligarquia latifundiária de Pernambuco e aos comerciantes portugueses que centralizavam o comércio em território pernambucano. A gota d'água para eles, né, iniciarem o movimento, né, foi a demissão do presidente da província, que era um liberal, né? O Dom Pedro demite, né, o presidente da província liberal e nomeia para o seu lugar um conservador. A partir dessa demissão do presidente da província liberal e a troca então por um conservador, os praieiros então lançam um manifesto político contra o governo de Dom Pedro II. Este manifesto político ficou conhecido como Manifesto do Mundo. E eles defendiam, entre outras coisas, voto livre e universal, liberdade de imprensa, adoção do federalismo,
abolição do poder moderador e a expulsão dos portugueses, né? Então essa era uma das era uma das principais reivindicações que os praieiros estabeleceram no documento chamado Manifesto do Mundo, né? Os praieiros também começaram a organizar ataques a latifundiários e comerciantes, né, como eles eram contra essas duas classes econômicas, e o resultado foi ação repressiva do Estado brasileiro, né? O governo brasileiro enviou tropas para o Recife. Essas tropas impuseram a repressão aos, né, líderes do movimento, e isso acabou levando, né, os líderes do movimento foram presos, condenados e enviados para uma prisão bem feia. A prisão da ilha de Fernando de Noronha. Isso mesmo, eles serão presos numa ilha, né? Esses líderes praieiros, eles só ganharão liberdade em 1852, 2 anos depois do fim do movimento. O movimento da praieiro chega ao fim em 1850, ok? Então esse foi a maior revolta liberal que se estabeleceu dentro do governo de Dom Pedro, tá? Só que o governo de Dom Pedro não se sentiu tão abalado por esta questão, e ele continuou seu projeto de organização política. E o auge desse projeto da organização política é quando nós chegamos à implantação de um regime parlamentarista. O sistema parlamentar de Dom Pedro, ele é instituído no ano de 1843, tá? Quando o Partido Conservador, que era conhecido como Saquaremas, tá, assume o Conselho de Ministros. E aí, a partir do momento, né, que esse Conselho de Ministros passa a ser ocupado pelo Partido Conservador, eles formatam aquilo que nós vamos chamar de regime parlamentarista. Só que o nosso regime parlamentar, o parlamentarismo brasileiro, ele se colocará contrário ao modelo clássico de uma monarquia parlamentar. Qual que é o modelo clássico de uma monarquia parlamentarista? A Inglaterra. O rei reina, mas não governa, né? Quando é o exemplo clássico, né? Você tem um rei, né? Hoje você tem a rainha, só que essa rainha é uma líder, a chefe política, porque quem é o chefe de estado, de governo, é o primeiro-ministro eleito em uma eleição, né, que é feita lá nos moldes lá de uma eleição parlamentar. No Brasil seria o contrário, por isso que o parlamentarismo brasileiro do período do Segundo Reinado ficará conhecido como parlamento às avessas, porque ele é o contrário do modelo clássico europeu de monarquia parlamentar. Porque no nosso parlamentarismo, o imperador, o monarca, ele teria ainda os poderes constituídos totais. Ele seria o chefe de tudo, né? Então o imperador, ele nomeia diretamente o primeiro-ministro, para começar. Esse primeiro-ministro não será eleito, ele será nomeado pelo imperador, tá? Então o imperador vai colocar lá como primeiro-ministro quem ele achar que vai seguir as ordens dele, sempre. O primeiro-ministro fica responsável por estabelecer a nomeação do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, por sua vez, eles são responsáveis pela organização das eleições que elegerá os membros da Câmara dos Deputados. Só que essas eleições para eleger os membros da Câmara dos Deputados era algo totalmente utópico. Por que era algo utópico? Porque o partido do governo, ou seja, o partido do imperador, sempre teria a maioria no parlamento. Porque o primeiro-ministro sempre será nomeado por quem? Pelo imperador. Tá? Então o poder executivo do imperador, né, seria o poder da centralização política administrativa. Este imperador fazia uso dos poderes, né, legais que eram constituídos a ele para centralizar toda a política no Brasil.
não deixando brechas para que realmente fôssemos uma monarquia parlamentar constituinte. Ou seja, o parlamento às avessas do Brasil era um parlamento utópico que mantinha a estrutura do absolutismo, onde o rei reina e reina mesmo, e pronto, né? Nesse ponto, né, o parlamentarismo brasileiro ele consegue levar a uma conciliação política. No Brasil existia dois partidos políticos, então nós tínhamos um regime bipartidário. Era um bipartidarismo baseado, o Brasil imperial era um país que estava sob a estrutura de um bipartidarismo sobre um sistema parlamentar. Esse sistema parlamentar criado por Dom Pedro, né, colocou fim às disputas políticas entre liberais e conservadores, porque se estabeleceu um acordo de que durante o modelo do regime parlamentar haveria uma política de revezamento, né? Liberais e conservadores iriam revezar o poder dentro do parlamento, né? Um determinado período seria um parlamento conservador, outro determinado momento seria um parlamento liberal. Então esse revezamento criou uma certa harmonia e colocou fim às disputas, tá? Esse revezamento durou 10 anos e formou gabinetes liberais, gabinetes conservadores, né? De todos ao longo desse período todo aí. Quando o governo era mais conservador, né, estava sobre as mãos do Partido Conservador, quem estava no poder, né? Eram os proprietários rurais, os grandes comerciantes e os burocratas do Estado. Quando era o Partido Liberal que estava no poder, né, o poder era reservado aos proprietários rurais e aos profissionais liberais. E assim você ia revezando e criando harmonia política sem esta polarização, tá? Não havia, então, apesar de ser dois partidos, não havia uma polarização odiosa, vamos dizer assim. Mas teve momentos na história desse parlamentarismo às avessas que os dois partidos vão governar juntos o Brasil, né? Vão formar o mesmo gabinete. Entre 1853 a 1869, o gabinete ministerial, o governo, será formado por liberais e conservadores. Só que pensamentos distintos dentro da mesma caixinha, gente, não funciona. Foi um fracasso político, né? É a mesma coisa você falar que quem vai governar o Brasil hoje é o, sei lá, o fulano o Bolsonaro e o Lula juntos, vai pôr os dois juntos, os dois serão um presidente só. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma, né? É o que aconteceu com os liberais e os conservadores. Eles não conseguiram chegar a uma harmonia quando eles estavam juntos no governo, certo? Então você vai ter esse período aí que vai ser um período de mescla de poder. A chance disso funcionar foi mínima, né? E não funcionou, foi um fracasso político, né? E foi somente nesses momentos. Aí depois, por volta de 1870, começou a ir problemas, né? No meio disso tudo veio uma guerra que o Brasil se meteu, que foi a Guerra do Paraguai, né? O Brasil teve gastos extraordinários com essa guerra. Veio uma questão escravista muito forte, uma pressão para o fim da escravidão muito forte, tanto externamente como internamente, tá? E o Brasil então estava nessa mescla aí de que levar adiante. Mas neste ponto nós temos que falar também sobre a economia, né? Esse período nós vamos ter um desenvolvimento econômico muito interessante. O café se torna nosso principal produto econômico e o café vai bancar outras atividades econômicas de extrema importância no Brasil, mas essas questões todas será assunto para a próxima aula, ok? Então, encerramos a aula de hoje falando sobre o nosso parlamentarismo às avessas. Então, próxima aula daremos continuidade e falaremos sobre a política externa do segundo reinado. Vamos falar de Guerra do Paraguai. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Abraços para todos.